que hoje tentam descredibilizar em benefício da lógica da racionalidade neoliberal, é também um gesto político de resistência, de escuta e construção coletiva. Antes de seguir a minha fala, quero dedicar um momento especial de gratidão e reconhecimento a duas pessoas muito significativas para mim nesta mesa. Saúdo com profundo respeito e carinho os professores Raul Marx, com quem tive o primeiro contato com a teoria da psicanálise e que continua sendo referência para nós. O professor Júnior Linhares, meu orientador do trabalho de conclusão de curso na graduação em psicologia e também de trabalho de conclusão de residência em saúde mental coletiva. Vocês não apenas fazem parte desta mesa, mas da minha história. Foram mestres que, com rigor, escuta e afeto, marcaram a minha trajetória acadêmica e humana. E para continuar, escolhi compartilhar nesta mesa minhas reflexões sobre o enlace entre a psicanálise e a questão das identidades, trazendo para o lugar da escuta clínica e da urgência. Isso muito me atravessa não somente por ocupar o lugar de quem escuta, mas por trazer comigo uma identidade dissidente no campo sexual, algo que sempre me atravessou e me subjetivou. Convido vocês a refletirem comigo sobre qual o lugar da identidade na psicanálise, na escuta clínica, em tempos de neoliberalismo. De fato, vivemos em um mundo funcionando sob a ordem do neoliberalismo e as repercussões em nossas vidas são diversas. O neoliberalismo não é só um modelo econômico, é uma racionalidade que nos penetra. Ela nos ensina que fracassar é culpa individual, que sofrer é falta de resiliência, que estar cansado é sinal de fraqueza. O ideal neoliberal sequestra o desejo e o molda segundo a lógica da produtividade, da performance e da autoexploração. Quando a questão é identidade, precisamos voltar para as bases que estruturaram essa racionalidade. Como nos dizia Foucault, voltar às noites monótonas da burguesia vitoriana, onde o corpo, o sexo e os seus desdobramentos se tornaram assuntos centrais, compreendidos como puramente biológicos, universais e ancorados em identidades fixas. Foi a partir desses entendimentos que um discurso a respeito da verdade sobre o sexo foi elaborado. Saberes sobre os sujeitos em suas relações com o corpo e com o prazer. A partir do discurso sobre o sexo, cria-se o que Foucault chamou de dispositivo da sexualidade. Foucault, no volume 1 da História da Sexualidade, A Vontade de Saber, nos lembra que o que sustenta essa lógica do dispositivo da sexualidade é a ideia de uma sexualidade economicamente útil e politicamente conservadora, que assegura a reprodução, o povoamento, que resguarda o modelo hegemônico da força de trabalho e relações sociais, ou seja, cria-se a economia da reprodução, um regime de poder saber e, ao mesmo tempo, delimita-se o que é normal e aceitável, reduzindo as práticas sexuais ao sexo bem educado e normalizado, não sendo ele julgado, mas tão somente administrado. Preciado em um apartamento em Urano, acrescenta que quando acrescenta no debate, quando diz que o sentido da reprodução não permanece somente na ideia da gestão da população para a força de trabalho, mas também na procriação da população consumidora, sendo a reprodução da produção e do consumo, afirmando que é o capital e não a vida que se reproduz. A partir disso, tudo aquilo que se afasta da norma vigente, ou seja, do natural, da reprodução e logo do casamento, considerava-se prazeres estranhos, contra a lei e contra a natureza. Então é comum nas sociedades burguesas, cristãs e capitalistas a noção de que o sexo precisava ser examinado,
vigiado, confessado, transformado num discurso provido de verdade. O normal seria, então, a heterossexualidade, a monogamia abençoada pelo sacramento do matrimônio e a reprodução. Cria-se uma identidade sexual normal, com práticas naturais e identidades patológicas e anormais, que necessitam de intervenção médica. Como exemplo de tratamento dessas identidades tidas como anormais, posso citar o Manual de Psiquiatria, Psicopatias Sexuais, publicado em 1886 pelo psiquiatra Richard von Kraftwerk, que tentava evidenciar as razões e justificativas da heterossexualidade como natural, colocando a homossexualidade como uma categoria psicopatológica de perversão, ou seja, para delimitar o normal, se explicita o anormal. Nesse tratado, Kraftwerk comenta 22 casos de homossexualidade, baseando-se no entendimento e fundamentação puramente moral e de epistemologia frágil, característico do pensamento das ciências sexuais da época. Freud, no texto dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, discorda dessa lógica e entende a sexualidade totalmente inversa, quando apresenta a ideia de que a sexualidade não é puramente normal, genital e reprodutiva. Ela é primariamente perversa. Freud desloca o conceito de perversão, fazendo uso dele a partir da perspectiva não moral e compreendendo que todos os seres humanos já foram um dia perversos, e situando esse momento na infância, compreendendo que a sexualidade infantil é perversa e polimorfa, se referindo ao fato de se encontrar prazer fora de práticas tidas como normais, ou seja, fora da lógica da reprodução. Sendo assim, a experiência perversa polimorfa da sexualidade é uma característica geral fundamental, presente em cada um de nós. Com o conceito de pulsão, Freud torna cada vez mais robusta a sua teoria sobre sexualidade, compreendendo-a desde o início da vida, não limitando-a à reprodução e aos padrões de normalidade, expandindo-a para o campo do prazer e trazendo novos entendimentos sobre as nossas relações com os objetos de desejo. Ainda sobre os discursos sobre o sexo, faz-se necessário falar sobre as identidades sexuais dissidentes que nascem dessa delimitação do que é normal e patológico, e a partir disso se organizam e reivindicam politicamente espaços no mundo, e que hoje são representadas pela sopa de letrinhas da diversidade sexual e gênero, o LGBTQIAPN+. Em um contexto de extermínio físico e simbólico de qualquer identidade sexual dissidente da política heterossexual, a lógica das identidades reforça a existência de determinadas populações e, ao mesmo tempo em que as delimita, também colabora com a luta de direitos sociais e políticos. Com isso, quero afirmar que não foram os movimentos sociais ou a militância que criaram as identidades. A identidade foi uma invenção do discurso científico do século XIX. Nesse sentido, o embaraço das identidades é a crença de que elas dizem verdades inquestionáveis e absolutas sobre nós. Foi a partir de reflexões como essa que me deparei com a relação entre psicanálise e identidades. Na verdade, esse debate no Brasil tem sido feito desde a década de 90, com o pensamento de que identidade não pertence à psicanálise, e sim o conceito de identificação. O entendimento era que a identidade estava para o consciente. Posteriormente, a identidade desloca de um plano individual para um plano coletivo e político. E essa mudança é tão significativa que hoje não podemos mais nos omitir de fazer esse debate. Para ilustrar o debate da identidade na psicanálise, vou trazer aqui visões de 2 notáveis psicanalistas da contemporaneidade que acabaram por discutir essa temática em publicações na revista Cult. Em 16 de dezembro de 2020, período em que vivenciávamos a pandemia da Covid-19,
A revista CUT publicava um texto do professor titular do Departamento de Filosofia do Instituto de Psicologia da USP, Vladimir Safatli, chamado Não Há Heterossexuais. O texto é uma provocação à concepção tradicional de sexualidade. Safatli questiona a concretude das vivências sexuais a partir da crítica ao conceito da heterossexualidade, como algo natural ou universal, destacando que ela é uma construção histórica e cultural que oculta suas contradições e fragilidades. Para o autor, a ideia de heterossexualidade se apoia em um regime normativo que busca fixar identidades sexuais, mas que na prática falha em abarcar a pluralidade e a fluidez do desejo humano. Safatli argumenta que o desejo é estruturalmente marcado por atravessamentos que não se limitam às fronteiras impostas pela heteronormatividade e que o desejo heterossexual frequentemente depende de fantasias que escapam dessa norma. Safatli ainda evidencia o seu posicionamento e crítica às categorias sexuais modernas, que no seu entendimento serviriam mais para reafirmar relações de poder e controle do que descrever a realidade do desejo. O título Não Há Heterossexuais sintetiza a tese de que essa identidade, ao contrário do que se supõe, não é estável nem autossuficiente, mas antes um efeito de discursos normativos que pretendem ordenar o desejo humano. Safatli propõe a ideia de que categorias como a heterossexualidade não existem enquanto essência ou estrutura fixa, destacando a influência dessas identidades para capturar a complexidade do desejo humano. Essa posição busca desestabilizar normas hegemônicas e propor uma emancipação do binarismo sexual e de gênero. A reflexão sobre a artificialidade das fronteiras sexuais e a necessidade de repensar as formas como nos relacionamos com nossas identidades e desejos apresentados por Safatli parece ter provocado o psicanalista professor do Departamento de Psicologia e coordenador do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Sergipe, Eduardo Leal Cunha, que escreve uma resposta meses depois, também publicada pela CUT em 13 de janeiro de 2021. No texto Há Homossexuais, Cunha explicita que pode até não existir heterossexuais, em resposta ao texto do Safatli, mas há homossexuais, inclusive como alvo da inteligibilidade da psicanálise desde os seus primórdios com Freud, afirmando que existem e são violados desde cedo na escola, no trabalho e nas sociedades de formação em psicanálise. Ao criticar o posicionamento de Safatli, Cunha compartilha o receio desse entendimento cair no discurso problemático sustentado por muitos psicanalistas de que não existem brancos, pretos e sim existem sujeitos. Essa afirmativa quase anti-identitária parece não levar em consideração as razões políticas das identidades e muito menos os processos de subjetivação que a envolvem. Cunha ressalta que os supostamente não existentes heterossexuais podem sair nas ruas de mãos dadas com seus objetos faciais sem o risco de sofrer algum tipo de violência. Diferentemente das pessoas não heterossexuais, essas existindo são violentadas e muitas vezes exterminadas pelo uso da liberdade do afeto em público. Nesse sentido, Cunha reflete sobre as dinâmicas sociais, políticas e culturais que moldam as relações entre sexualidade, norma e poder. O autor ainda propõe uma crítica ao modo como a norma heterossexual e as categorizações de gênero e sexualidade são estruturadas e perpetuadas, especialmente no contexto de regime político e social que organiza o desejo e os corpos. Ele aborda a ideia de que a heterossexualidade, frequentemente vista como natural, é uma construção política e performativa, nos lembrando Débora Pritzman, que em um artigo publicado no Brasil em 96 afirmava que nenhuma identidade sexual, mesmo a mais normativa,
é automática, autêntica, facilmente assumida. Nenhuma identidade sexual existe sem negociação ou construção. Não existe, de um lado, uma identidade heterossexual lá fora, pronta, acabada, esperando para ser assumida, e de um outro, uma identidade homossexual instável, que deve se virar sozinha. Em vez disso, toda identidade sexual é um construto instável, mutável e volátil. Uma relação social contraditória e não finalizada. Cunha concorda com Safatli no ponto de que qualquer identidade sexual aprisiona, limita e sufoca as possibilidades de existência. Mas, em tempos neoliberais, a saída para essa questão não seria a negativa da identidade, como diz que parece-me, abre aspas, parece-me, que o seu argumento, embora possa ser tomado como verdadeiro, é insuficiente, pois lhe falta dizer que os heterossexuais existem. As pessoas heterossexuais existem e ocupam espaços de privilégio, espaços de poder, são reconhecidos como normais, saudáveis e etc. O psicanalista ressalta que a heterossexualidade é uma norma que define hierarquias e impacta diretamente as vivências de sujeitos e aqueles que se encontram fora dela. Ele destaca que, apesar do potencial crítico da psicanálise, o argumento de Safatli ignora as consequências materiais e simbólicas da heteronormatividade, sugerindo que é preciso enfrentar as opressões diretamente e não apenas dissolvê-las em uma crítica universalista. Nessa perspectiva, negar a existência de heterossexuais é desconsiderar as dinâmicas concretas de poder que estruturam as relações sociais e as subjetividades. Esse bom debate entre os colegas sobre o que existe e não existe ilustra perspectivas atuais e diferentes formas de se pensar a identidade a partir da psicanálise. Enquanto Safatli enfatiza a necessidade de ir além das identidades fixas para buscar uma emancipação mais ampla, Cunha insiste na urgência de lidar com as opressões concretas antes de avançar para novas formas de subjetivação. De fato, o debate nos coloca frente a uma questão importante para a psicanálise e o seu fazer clínico na contemporaneidade. Como lidar com as identidades sem sucumbir a elas? Precisamos lembrar que quem faz psicanálise faz política. Então precisamos olhar para a questão das identidades com mais delicadeza. Não podemos mais negligenciá-la. Nós não vivemos fora do laço. Lembro de como me questionei há anos atrás, quando pensei em expor na estante do meu consultório, lugar que expõe objetos significativos na minha travessia na psicanálise, um mini mastro com uma mini bandeira da diversidade. A minha conclusão foi essa: não estou fora do laço. Não existe para mim a possibilidade de psicanálise neutra, apolítica ou desafetada. Entendi que o fato de expor aquele objeto cheio de significado não enviesaria a minha escuta, mas me lembraria do meu lugar, da minha matriz clínica, do que me fez chegar até aqui e, consequentemente, diferenciar um lugar do outro. Sabemos que nos modelos de clínica baseada no neoliberalismo, o inconsciente passa a ser silenciado em nome de uma racionalidade, em nome da coerência, da neutralidade e do sucesso. Esse modelo é estruturado na lógica patologizante que tudo prevê para tudo curar. É comum que haja a individualização dos sofrimentos psíquicos, a responsabilização individual que desconsidera os contextos sociais, econômicos e culturais, as repercussões das questões como desemprego, fome, violência, como a homofobia, a LGBTfobia, em muitos momentos são desconsideradas e até mesmo medicalizadas. Terapias são usadas para aumentar a produtividade, otimizar desempenho ou potenciar habilidades,
reforçando lógicas de mercado. A busca pelo autogerenciamento do eu, como se o sujeito fosse um empresário de si, são evidentes. Então, em tempos de neoliberalismo, continuaremos afirmando que a vida e que as experiências sexuais extrapolam qualquer identidade sexual e que o desejo é tão dinâmico que essas identidades não conseguem contê-lo. Mas as identidades nos servem para reforçar a existência de vidas que tendem a ser eliminadas todos os dias. Sabemos que o problema é a racionalidade identitária e não a identidade. Obrigado.